Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Rapaz, hoje é um motivo de muita alegria. Esse vídeo, é claro, ele será publicado na quarta-feira, mas eu estou gravando ele na terça-feira. E hoje é um dia que eu estou completando mais um ano. Eu recebi tantas mensagens lindas, tanta coisa. Eu confesso que eu já chorei muito, porque é bom se sentir importante. É bom sentir o carinho das pessoas. É muito bom quando você vê que o trabalho que você tem feito, Deus tem honrado a sua vida com pessoas maravilhosas, com pessoas que chegam para você e dão uma mensagem de motivação, de incentivo, pessoas que chegam para me dizer assim: poxa, irmão Abel, obrigado porque você se importou comigo, com a situação que eu estava passando. E às vezes você faz as coisas por naturalidade, não se levando em consideração, e as pessoas guardam aquilo e nos traz de volta. Pessoas que a gente ama muito, sabe, irmãos? Eu acho que existe uma coisa que eu muito nutro na minha vida. Eu costumo sempre dizer: se nós, enquanto aqui vivermos, não pudermos deixar um bom legado ou não fazermos histórias positivas na vida das pessoas, nada vale nada. Então, assim, para mim é motivo de muita alegria começar o vídeo de hoje fazendo menção, agradecendo a Deus primeiramente, né? Porque eu devia ter feito isso no vídeo anterior e eu esqueci. Só que hoje foram tantas as mensagens que eu recebi, ainda tem um monte para ler e para responder. Eu sou grato a Deus por isso, sabe? Eu acho que se existe uma dádiva do Senhor, são os bons relacionamentos. A nossa vida, irmãos, ela é feita de relacionamento, primeiramente com Deus, né, de forma vertical, e depois de forma horizontal com o próximo. E isso demonstra de fato que nós amamos a Deus. E eu tenho paixão pela sua palavra, porque ela sempre me traz conforto e orientação em relação a isso. E eu tentei aqui me segurar um pouco, porque eu já chorei muito por muitas mensagens que eu recebi. Sabe, o carinho das pessoas, ele é muito bom. E eu fico agradecido a Deus, honrado a Deus por isso. Mas agradecendo a Deus pela idade, né? Antes que alguém pergunte, eu estou fazendo 48 anos e para mim é uma dádiva do céu, sabe? Deus concedeu a minha mãe, que hoje não está mais comigo, ela já descansa no Senhor. E eu vou dizer uma coisa para vocês: enquanto vida eu tiver, eu quero sempre levar com seriedade a santa palavra de Deus, porque eu quero encontrar minha mãe. Eu quero encontrá-la novamente para nunca mais me separar. E encontrar tantos amigos que nós construímos aqui nessa terra amizade, e através desses relacionamentos nós podemos então levar avante a obra de Deus. Por onde quer que eu passe, irmãos, eu não posso deixar de reconhecer o que Deus tem feito em minha vida, construir boas amizades lá na faculdade, né? Passamos ali pouco tempo, mas constituir bons relacionamentos num grupo que nós temos, né, do grupo WhatsApp, de grupo de Facebook, enfim, pessoas que não fazem parte do nosso redil cotidiano, ou seja, do nosso convívio cotidiano, mas são muito, digamos que assim, importantes em nossa vida. O grupo entre amigos, o grupo que temos, de vários grupos que se nós fazemos parte. Enfim, são tantas pessoas que a gente fica até com medo de errar, ou de esquecer, ou de fazer algo do tipo. Quando Cristo voltar, irmãos, nós vamos ter o prazer de estar juntos para sempre e de estar com pessoas que a gente talvez nunca tenha visto, mas que de alguma forma passamos pela vida dela e deixamos uma semente e Deus a germinou e nos concedeu a dádiva de, na eternidade, tê-la como um fruto. Então, assim, eu agradeço muito a Deus pelas bênçãos que Ele me concedeu e pela garantia da salvação que nos dá a cada momento. Olha, hoje iremos tratar de um assunto chamado, o título é O Deus Crucificado. Sabemos que Jesus, ele é Deus e ele nunca houve um momento em que ele não existisse. Mencionamos sobre isso na semana, durante a semana, e agora falando de que Deus foi crucificado, o próprio Cristo, sendo Deus, assumiu a forma humana e sofreu, irmãos. A morte de cruz era muito, mas era muito dolorosa. Há quem diga que essa morte já existia muito tempo antes, até pelos próprios assírios. De acordo com alguns estudiosos, historiadores, os assírios, quando eles cometiam as suas funestas, como é que eu posso dizer assim, é, tortura, morte, até o empalamento. Há quem diga que o empalamento naquela época era considerado como também uma crucifixão, embora o empalamento era feito com uma só estaca e era colocado, irmãos, ou no ânus ou na vagina, e a pessoa ficava ali até morrer. Então, assim, a morte de cruz também era uma morte dolorosa. Cícero, o historiador da época, inclusive chega a descrever que usar o nome cruz para um romano era causar um pecado terrível. Para vocês terem ideia, era uma
uma morte não só dolorosa, mas que era condenada até para um cidadão romano. Um romano jamais poderia morrer daquela forma, a não ser que fosse uma pessoa extremamente maléfica, uma pessoa realmente um criminoso, uma pessoa pior cidadão naquela época, era a morte de cruz. E só para a gente ter uma ideia, irmãos, os pregos que Jesus morreu com ele tinha mais ou menos 11 centímetros, 11,5. Isso diz o historiador e arqueólogo Rodrigo Silva, quando ele mencionando o seu livro Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus, ele chega a mencionar isso, esses eventos. E ele chega a dizer detalhes ali que são terríveis. Mas sabe, quando eu falo assim terríveis, é nível de detalhes, tá bom? Mas aqui nós encontramos em 3 textos da Bíblia o que aconteceu naquele momento, para demonstrar que aquele não foi uma morte comum, que aquela morte não foi uma morte de qualquer ser humano, mas foi a morte do próprio Filho de Deus, do próprio Deus, morrendo em forma humana, ao assumir a forma humana, para nos dar eterna salvação. E esse capítulo 27 de Mateus e o verso 45, descreve ali que houve trevas. Irmãos, aquelas trevas ali não foi um eclipse que aconteceu. Não foi algo que a natureza, então, o fez de forma natural. Aquilo foi algo sobrenatural. Considerando o que Marcos descreve no capítulo 15 e o verso 25, Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã, que seria a hora terceira na contagem judaica. Na hora sexta, que era meio-dia, houve até então ali trevas. E Jesus, naquele momento das 3 horas, da hora sexta, que era meio-dia, até a hora nona, que era às 3 horas da tarde, houve trevas ali. E ali, de fato, Ellen White chega a descrever no capítulo intitulado Está Consumado, que aquilo ali foi como se a natureza ocultasse. Deus, em sua bondade, como se tivesse fechado os olhos, ou seja, a natureza não quis contemplar aquela situação. E a morte que aconteceu e o evento que ali se deu um andamento foi um evento diferenciado. Não foi qualquer um que morreu, foi o próprio Filho de Deus. Mais adiante aqui, no capítulo 27 de Mateus, e o verso 51 e 52, existe ali, irmãos, pelo menos 3 milagres que a gente poderia dizer que aconteceu, coisas sobrenaturais. Primeiro, quando Cristo morre, o véu se rasga de cima a baixo. Esse véu, ao se rasgar de cima a baixo, era um símbolo, ou melhor, era uma ilustração, uma demonstração de que agora os ritos que eram feitos no santuário não eram mais no templo, não eram mais vitalícios, ou seja, ele não teria necessidade de ocorrer outra vez mais. E Ellen White, comentando sobre isso, ela chega a descrever que naquele momento exato, o sacerdote estava ali prestes a matar um cordeiro. Porém, aquele cordeiro, naquela condição que ele se encontrava, o cutelo da mão do sacerdote, ele cai e o próprio animal, ele foge. Ou seja, o tipo encontrou o antítipo, porque aquele que morrera na cruz agora demonstrou que não mais havia necessidade de sacrifícios de animais, porque uma vez que ele morreu, nos trouxe a garantia de que, por seu intermédio, todos os nossos pecados agora seriam perdoados. Todos nós agora, por fé e através de uma confissão sincera, alcançaremos em Cristo a nossa eterna redenção e a nossa certeza de perdão dos pecados. Outro evento que aconteceu ali foi o terremoto que aconteceu naquele momento. A terra tremeu de maneira assim, de maneira diferenciada, e aquele tremor, diz o próprio livro sagrado, no capítulo 27 de Mateus, que as tumbas se abriram, e aí aconteceu o terceiro milagre, que foi a ressurreição de muitos que estavam ali mortos, muitos que estavam ali ressurgiram, e aí Ellen White confirma sobre isso, que a ressurreição deles não mais ocasionou a morte, ou seja, eles ressuscitaram, passaram com Cristo 40 dias, eles então serviram de testemunhas vivas de que Cristo tinha ressuscitado, e agora, diante daquela situação da sua ressurreição, eles subiram aos céus e foram verdadeiramente ascendidos com ele como que troféus. Não mais morreram, assim como a filha de Jairo que voltou a morrer, assim como Lázaro que voltou a morrer, assim como a viúva de Naim, ou a filha da viúva de Naim, o filho da viúva de Naim, quando também ressurgiu, voltou a morrer. E todos os outros que passaram por ressurreição, antes dessa ressurreição, todos morreram. Agora, com esses que ressurgiram com Cristo, todos de fato foram contemplados com a eternidade. Agora, eles não mais iriam morrer, não passariam mais pelo dano da morte, da morte que nós iremos passar se Cristo voltar antes. Mas o que me chama a atenção aqui é que todo o sofrimento, tudo o que Cristo passou, irmãos, foi para nos dar essa tão grande salvação.
tão grande redenção. Então, assim, isso me faz entender que eu devo levar em consideração que a morte de Cristo não deve ser considerada como uma morte vã, como uma coisa sem importância. Primeiro, pela sua disposição. Não foram os romanos que o mataram, não foram os soldados que o fizeram, não foi Judas que o levou, mas ele se entregou. E interessante, é na entrega de Cristo que nos traz a vitória. É em sua entrega que encontramos de fato certeza de salvação. E aqui eu faço um apelo para você. Quer você vencer em sua vida, se entregue. Se entregue a Deus. Quer você vencer em suas dificuldades, não lute, mas se entregue. Se entregue nas mãos daquele que pode de fato fazer toda e qualquer coisa para lhe trazer benefício. Que Deus, portanto, irmãos, nos abençoe e que esse Deus, o próprio Cristo, que se aceitou a morte por nossa causa, nós possamos aceitá-la a cada dia. E ao aceitá-la, possamos vivê-la e vivê-la com toda a alegria do nosso coração. Deus, portanto, nos abençoe, conceda a mim e a você a sua presença e que esse sacrifício que foi feito naquele tempo seja real. E todas as vezes que nós nos lembrarmos do que Cristo fez, possamos nos atentar e guardar no coração todo esse amor, todo esse carinho que Deus por nós nos estendeu. Amor esse, irmãos, que nem João soube descrever. Quando ele usa a expressão de João 3,16, o termo que ele coloca ali é Deus amou o mundo de tal maneira. E em nosso português, tal não se descreve que maneira seria essa. Tão grande, tão enorme, que deu o seu Filho para nos dar a eterna salvação. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado por esse dom da salvação, por esse sacrifício que nos foi dado. Embora, Senhor, doloroso, embora muito angustiante e muito sofrido, que Cristo passou, nós temos a certeza que isso nos concedeu a nossa eterna salvação. Que vivamos, Senhor, cada dia com a nossa mente e o coração voltado para este maravilhoso evento que aconteceu, essa morte, Senhor, que embora tenha sido cruel e dura, mas nos garantiu a salvação para todo sempre. Nos dá o perdão dos pecados, nos concede neste dia a tua paz e os teus cuidados, e nos livra, Senhor, do poder do mal. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus muito te abençoe, lhe conceda um dia com a sua presença e que nós possamos ter a certeza e a garantia de que em Cristo somos salvos pelo seu sacrifício, pela sua morte. E que Deus nos abençoe e nos conceda a bênção de, no próximo estudo, estamos aqui mais uma vez para estudarmos a santa e boa e agradável Palavra do Senhor. Deus abençoe você e até o nosso próximo estudo. Até logo.